Nesses próximos domingos, hoje e nos próximos, voltar no livro de Efésios para meditar no primeiro capítulo. A carta de Paulo aos Efésios contém nesse primeiro capítulo aquele que é chamado de o maior parágrafo da Bíblia. E realmente são muitos versos que estão juntos, mostrando uma série de ações de Deus sobre a vida do seu povo, sobre a vida da igreja, sobre a vida dos indivíduos que ele remiu, resgatou e salvou. E tendo já falado no capítulo 6 várias vezes sobre as bênçãos que Deus nos deu e a armadura que nós temos que vestir, nós vamos voltar agora ao capítulo 1 para investigar quais são aquelas bênçãos que nós já recebemos. Diz-nos assim o texto de Paulo aos Efésios. Nós vamos ler no capítulo 1, os versos 1 até o verso 6, a primeira parte do verso 6. Sendo que esse grande parágrafo, na verdade, que eu mencionei, vai começar no verso 3 e vai até o verso 14 do texto. Mas hoje nós vamos focar nesse comecinho. Diz assim a palavra de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, vosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça. Vamos orar? Deus bendito, nós agradecemos agora pela tua palavra, pela oportunidade, ó Deus, de lê-la, de meditar, de debruçar os nossos olhos e coração sobre essa Santa Escritura e aprender a respeito das coisas que o Senhor fez desde os tempos eternos e que nos tocam e nos ensinam e nos afetam até os dias de hoje e também por toda a eternidade. Dá-nos, ó Deus, boa condição de ouvir a Tua palavra nessa hora e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Nós não vamos nos deter prolongadamente nos 3 primeiros versos, apenas vamos rapidamente entender
a condição na qual o apóstolo Paulo aqui dirige a sua carta a esses irmãos de Éfeso. É interessante a maneira como Paulo coloca, e ele gosta de usar duplas de ideias, conceitos e pessoas. Ele diz assim, Paulo, ele se apresenta obviamente na carta, dizendo que ele é apóstolo, essa é a sua autoridade para escrever aqueles irmãos de Éfeso, lembrando que obviamente os apóstolos que hoje se dizem apóstolos não tem nada a ver com esse grupo de apóstolos verdadeiros, que são os apóstolos verdadeiros do Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. E eles precisam então entender a autoridade de Paulo, e Paulo fala de onde vem a sua autoridade. Ele usa então essa primeira dupla, apóstolo de quem? De Cristo Jesus, mas também por vontade de Deus. Então a sua autoridade é mais do que confirmada exatamente nessas duas primeiras expressões. Ele tem essa autoridade de alguém que foi enviado por Cristo Jesus e confirmado, obviamente, pela vontade de Deus. Que ninguém então questione essas credenciais do apóstolo Paulo, que são credenciais vindas de Deus, para que ele anunciasse essa palavra. E hoje nós devemos receber então essa palavra como a palavra de Deus. Por que isso é importante dizer numa igreja como a nossa, que já acredita nisso? Nós já acreditamos nisso, nós já recebemos a palavra de Deus. Porque o mundo insiste em dizer ao contrário. Então, não só nós vivemos numa realidade cristã, supostamente evangélica nos dias de hoje, onde as pessoas estão acrescentando palavras apostólicas, como também existem aqueles que negam que, de fato, esses escritos do apóstolo Paulo, eles tenham autoridade, eles sejam inspirados por Deus e eles tenham valor para nutrir a nossa vida. No meio daqueles chamados estudiosos críticos da Bíblia, e a gente acha que são poucos, mas são muitos, alguns dos grandes desse século, que você acha nas livrarias chamadas evangélicas por aí, ele abre a carta de Paulo, ele abre o texto e diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, ele diz, não foi Paulo que escreveu, esse cara não era apóstolo de verdade, e eu duvido que de fato tivesse um Jesus Cristo na forma como foi descrito nos evangelhos. As três primeiras coisas que o texto fala, eles negam. E está cheio de gente aí assim. Então nós temos que ser cuidadosos e lembrar dessa verdade. Paulo tem autoridade apostólica, ele é enviado de Cristo Jesus e isso é pela vontade de Deus. Ele escreve a quem? De novo, Paulo usa dois conceitos. Ele escreve aos santos que vivem em Éfeso e que são fiéis em Cristo Jesus. Ora, quem são os santos? Nós já estudamos a respeito desse tema anteriormente também. Os santos são aqueles que foram salvos por Deus e que agora, salvos por Deus, recebem um status de santidade. Nós somos vistos por Deus nessa condição de santidade. Não é que nós nos tornamos aqueles santos como no catolicismo ou em outras religiões, pessoas que se tornam ascéticas, que se separam do mundo ou que são capazes de infinitamente fazer o bem às outras pessoas, doando a sua vida para determinadas causas e assim por diante. Não. Santidade aqui, ou esse título que recebemos, que os efésios receberam e que a igreja recebe hoje, é um status. Nós somos os santos de Deus. Deus assim nos vê. No caso, esses santos viviam em Éfeso. Aqui estão os santos que vivem em São Paulo e que são fiéis em Cristo Jesus. Então o texto nos fala dessa santidade, porque nós fomos separados por Deus e agora então somos santos para viver essa fé em Cristo Jesus, e nós devemos receber a palavra apostólica, sermos edificados pela palavra apostólica para o bom progresso do Evangelho. E Paulo então, nessa introdução ainda, apresenta duas
bênçãos a esses crentes. E ele então usa graça a vós outros e paz. Perceberam? Jesus e Deus, santos e fiéis, graça e paz. Sempre usando duas ideias para reforçar aquilo que ele quer nos ensinar. No caso, quando Paulo usa graça e paz, na verdade, o conceito bíblico é que a graça de Deus, que é favor imerecido de Deus, que foi derramada sobre os chamados crentes, mesmo antes deles crerem, essa graça é que permite que nesse mundo eles tenham essa paz. Na verdade, a graça é a fonte da paz. Aqueles que recebem a graça de Deus são capazes de viver nessa paz, uma paz que o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses, é uma paz que excede o entendimento, que excede a compreensão dos homens, porque é uma paz que vem de Deus, é o verdadeiro shalom de Deus, é uma prosperidade de natureza espiritual, é integridade diante de Deus. Aliás, esse é exatamente o conceito do shalom no Antigo Testamento. O que era um homem receber o shalom, a paz de Deus? Era exatamente esse homem ter a condição de viver nesse mundo sabendo que Deus não é o seu inimigo. Eu posso ter qualquer inimigo na face da terra, mas eu não posso ter um inimigo, que é Deus. Os outros inimigos que porventura eu tenho, não são capazes de me roubar a paz que vem de Deus. Então o apóstolo Paulo agora traz essa bênção, dizendo graça e paz a vós outros, e essa paz, de novo, tem uma fonte dupla, da parte de nosso Deus e Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, nós recebemos essa paz, que vem de Deus, por meio da palavra, ou por meio da obra, perdão, do Senhor Jesus Cristo, e eu posso viver em paz com Deus. E aqui fica a minha primeira pergunta, então, para vocês que ouvem nessa manhã. Você vive em paz com Deus? Esse é o ponto. Você tem paz com Deus? Você tem paz com o Criador? Você sabe que você está bem com Ele? Sabe quando você apronta com uma pessoa, fez alguma coisa errada, está com medo porque você desagradou, porque você fez uma coisa que aquela pessoa disse para você, não faça isso se você fizer tal consequência, e você fez. E aí, o que você faz normalmente? Qual que é a sua reação normal? É evitar. Eu vou evitar essa pessoa. Quando nós não temos paz com Deus, o que nós tentamos fazer é evitar a presença de Deus. O problema é que não tem jeito de evitar a presença de Deus. Se eu viro a esquina, Ele lá está. Se eu olho para o céu, Ele lá está. Se eu olho para baixo, Ele lá está. Ele está em todo lugar. Então o homem que não conhece a Deus e não conhece a vontade de Deus, ele vive nesse mundo num estado de temor. Ele pode negar isso, ele pode dizer, não, eu não acredito em Deus, não, eu não quero saber de Deus. Mas ele vive nesse estado. E uma hora ele sabe que vai se encontrar com o Criador. Uma hora ele sabe que vai ser confrontado com o Criador. Lembram-se de Gênesis 3? Quando o homem pecou contra Deus, o que ele fez? Ele se escondeu, ele foi criado para viver em intimidade com Deus, ele foi e se escondeu de Deus. Eu já contei essa historinha para vocês, li numa biografia de Jean-Paul Sartre, o grande filósofo existencialista do século passado, casado com a grande filósofa Simone, casado não, eles nunca se casaram por uma questão de princípio, porque não acreditavam em casamento, mas viveram juntos quase que a vida toda, Simone de Beauvoir, que teve aí na mídia esses tempos por causa daquela pergunta
aquela questão do Enem, não é isso? Que ninguém nasce mulher. É isso mesmo? Não é? Era essa a filosofia. Bom, de qualquer forma, Sartre narra, e o seu biógrafo coloca isso, que quando ele ainda era bem novinho, eu não me lembro da idade que ele tinha, mas aí antes dos seus 10 anos de idade, ele foi fazer uma arte típica das crianças, e ele entrou no banheiro da sua casa e colocou fogo num tapete. Crianças não devem fazer isso, mas boa parte já fez, já colocou fogo em alguma coisa, né? Eu já coloquei fogo em algumas coisas, aprendi da maneira mais difícil que não se deve colocar fogo em algumas coisas. E ele tentou esconder a prova do crime dele lá no banheiro. E ele diz que enquanto tentava esconder aquele tapete queimado, ele percebeu que Deus estava vendo. E ele resolveu naquele dia que a partir daquela hora ele não mais creria em Deus. Os homens fazem isso. Eles tomam decisões. Deus é incômodo quando nós não queremos viver vida de santidade. Deus não aprova essa bandalheira do carnaval que existe aí à nossa volta. E os homens então dizem, Deus fica lá no canto dele, eu fico no meu. Mas uma hora Deus vem para cobrar-lhes. Então é daí que nasce a ideia popular de que Deus é um estraga prazer. Deus só serve para estragar o prazer dos homens. Nada mais errado, nada mais fácil, nada mais fútil, nada mais mentiroso. Mas o homem assim, então, passa a criar uma caricatura de Deus dessa maneira. Então, paz com Deus, ela nos vem da parte dele, do Senhor, nos dando integridade para que nós não mais sejamos seus inimigos. E então o apóstolo Paulo entra no verso 3 do nosso capítulo, e ele começa a nos contar, nesse grande parágrafo, qual foi a maneira com que Deus construiu essa paz, e qual foi a maneira, ou qual é a maneira com que ele mantém a nossa paz no presente, e o jeito que Deus nos garante a paz para o futuro. Então, é possível dividir esse grande parágrafo em 3 tempos históricos. Hoje nós vamos ver a primeira parte, versos 3 a 6a. Ele nos escolheu, ele nos predestinou. Versos 6b até o 11, nossa bênção presente. Nós temos a redenção, nós temos a remissão. Ele nos desvendou essa verdade. E os versos 12 a 14, ele fala da nossa bênção futura. Feitos herança, nós esperamos o penhor até o resgate. E cada uma dessas partes também pode ser identificada com uma das pessoas da Trindade. O apóstolo Paulo gosta de trabalhar com as duplas e ele gosta de trabalhar com as tríades. E ele então diz, no passado o Pai escolheu e predestinou, no presente pela obra o Filho nos deu essas coisas, e no futuro nós temos a garantia e nós temos o penhor que nos é dado pelo Espírito Santo. Então vamos agora voltar os nossos olhos para essa bênção passada e ver como ela, na construção desse corpo que é a igreja, como ela nos traz a segurança para viver a nossa vida presente. Você se assustaria se eu lhe dissesse que a igreja, o corpo de Cristo, ele foi formado na eternidade passada? A gente sempre tem essa ideia, primeiro que a igreja que ela foi criada no Novo Testamento. Existem aspectos da igreja que nascem no Novo Testamento, mas a igreja ela não nasce no Novo Testamento, ela nasce no Antigo Testamento.
a partir da criação. Mas quando nós observamos a Escritura na sua profundidade, nós percebemos, né, na realidade que essa igreja ela foi de fato criada na eternidade. Eu disse eternidade passada, porque para nós, nós estamos limitados pela nossa condição de viver no tempo. Então nós podemos falar de eternidade passada, eternidade presente e eternidade futura, que é aquilo que nós ainda vamos viver. Ora, Deus criou na eternidade passada esse corpo. E Ele criou esse corpo, criou essa igreja e nos fez novo homem, nova criatura desde a eternidade. Essa é uma coisa tremenda que nós encontramos na Escritura. Então, vamos, já que é um parágrafo longo, e que quando um parágrafo é longo é mais difícil de entender, nós vamos passar parte a parte desse parágrafo, olhando cada coisa que ele nos diz, cada coisa que ele nos ensina. Primeira coisa que nós enxergamos, quando o texto diz assim, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é que existe alguém que é bendito. E esse que é bendito é exatamente Deus. Na língua portuguesa, nós temos uma certa dificuldade de relacionar a palavra bendito e a palavra bênção. Você já ouviu em português alguém dizer assim, eu abençoo a Deus? Parece estranho, não é? Mas na língua inglesa é muito comum. Aliás, nas traduções da Bíblia diz, Blessed be the Lord. Abençoado seja o Senhor. Por quê? Porque isso é uma tradução da língua grega original que diz exatamente isso. A palavra bendizer e a palavra bênção têm exatamente a mesma raiz, que é a palavrinha eulogia, que para nós vai dar origem a qual palavra? Elogio. Falar bem, falar bem. A bondade da natureza de Deus. Deus é bendito, essa é a ideia, essa é a questão. Então, se Deus tem essa natureza de ser bendito, Ele é bênção, Ele é abençoado, Ele é abençoador. É porque isso faz parte da sua própria natureza. Deus não só faz coisas boas. Deus não só abençoa as pessoas. Deus é por natureza abençoado. Deus é por natureza bendito. Assim Ele é. Então, por causa da própria natureza de Deus, é que, consequentemente, aqueles que são homens piedosos, aqueles que amam a Deus, aqueles que receberam de Deus a sua paz, eles reconhecem a Deus na sua pessoa. E eles então passam a falar bem de Deus. Sabe qual é o seu trabalho? Se você quiser fazer um resumão do seu trabalho na sua vida, o que você deve fazer como crente? Seu trabalho é falar bem de Deus. E como é que você fala bem de Deus? Você fala bem de Deus falando a verdade a respeito de Deus. Você fala bem de Deus anunciando a palavra que vem de Deus. Você fala bem de Deus agindo de acordo com a palavra que vem de Deus. E então, consequentemente, vivendo na presença de Deus. É por isso que a gente insiste em cantar todos esses cânticos que falam de Deus. E a gente fala de Deus para quem? A gente fala de Deus para Deus, não é? Tantas vezes os nossos hinos são assim. A gente fala de Deus para Deus. Quando a gente ora, a gente fala com Deus falando bem de Deus. Senhor, o Senhor é... E aí a gente começa a falar a respeito dEle. O Senhor é soberano, o Senhor é bondoso, o Senhor é bendito, o Senhor é misericordioso, o Senhor é eterno. A gente começa a falar bem de Deus para Deus, porque cabe falar para Ele. E diferente de falar bem de alguém
para essa pessoa é que nós, quando ouvimos falar bem de nós temos uma tendência de nos encher de orgulho. Nós temos uma tendência de nos encher de orgulho pecaminoso. E quando, na verdade, nós falamos bem de Deus para Deus, é um reconhecimento da grandeza dele e da glória dele. E o que Deus faz é resplandecer a glória dele mesmo sobre aqueles que falam bem dele. É por isso que a gente diz, toda a honra, toda a glória, todo o poder sejam dados ao nosso Deus. A Ele pertence o domínio para sempre e eternamente. É isso que nos ensina tantas vezes o livro de Apocalipse, por exemplo, no texto que lemos no começo do culto, no capítulo 4. Agora, de novo, no capítulo 5, olha só o papel de toda criatura que existe no céu e sobre a terra, e debaixo da terra, e no mar, e tudo que neles há. Eles dizem, aquele que está sentado no trono, ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Nós falamos bem de Deus porque cabe-nos falar bem de Deus, nada é mais apropriado. E no meio de todas as coisas, filhos, todas as coisas, sejam as nossas dores, sejam as nossas lutas, sejam as nossas provações, sejam as nossas frustrações, seja no meio de oposição, seja no meio da adversidade, em todo tempo cabe falar bem de Deus, porque Ele é bom em todo o tempo. Não importa o que aconteça comigo, Ele continua a ser bom. Então, em primeiro lugar, Paulo nos ensina que Deus é bendito, e Ele, sendo um Deus bendito, Ele é abençoador. O texto diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com. Deus é abençoador, porque é parte da natureza dEle ser bendito, é parte da natureza de Deus colocar, derramar a sua bênção sobre os seus filhos. Como Deus é bom, queridos. A Escritura diz, a Escritura enfatiza que todo o dom perfeito, que todas as boas coisas, elas nos são dadas pelo Pai da luz. Tudo. Você é capaz de pegar um dia, pega um caderno, uma folha de papel, se você já não consegue mais escrever igual eu, pega um computador e começa a fazer uma lista das boas coisas que você tem. Lembra do velho hino? Conta as bênçãos. Conta as bênçãos, começa a anotar. E você vai ficar surpreendido com a sua própria ingratidão, porque essa é a nossa tendência, sermos ingratos para com Deus. Nós recebemos milhões, milhares de coisas boas. Nos acontece uma coisa ruim, nós saímos reclamando de Deus, falando mal de Deus. Achando que Deus não gosta de nós, que Deus não gosta de mim. Por que Ele deixou acontecer isso comigo? Conta as bênçãos. Olha, e observa que Deus, Ele é abençoador. Paulo, falando aos Romanos, no capítulo 8, diz, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Todas as coisas contribuem para o bem, mesmo que você não entenda, mesmo que você não compreenda, mesmo que você tenha a tendência de achar ruim, essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabe qual é o nosso grande erro da idolatria? É nós acharmos que existe uma outra fonte de bênção. E não existe. Toda bênção procede de Deus. E todas elas, em qualquer tempo, em qualquer circunstância, em qualquer situação, sempre procederão de Deus. Não existe outra bênção.
Voltemos a Gênesis. O que é que nossos primeiros pais pensaram a respeito de Deus como fonte de bênção? Ao que Satanás os induziu? Achar que havia uma outra fonte de bênção. Olha, se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vai ser melhor do que hoje. Então, comam. Vendo que era desejável aos olhos, que era agradável, desejável para dar entendimento, foram e comeram. Então, queridos, nunca duvide de que existe um que é abençoador. Então, em primeiro lugar, Deus é bendito. Segundo lugar, por ser bendito, Ele é abençoador. Terceiro lugar, Ele é abençoador dos crentes. O texto diz assim: bendito o Pai, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, nos tem abençoado. Obviamente, Paulo está escrevendo a quem? Aos Efésios, aos santos e fiéis. E então ele está escrevendo à igreja. Aquilo que Paulo disse aos Efésios também serve para nós hoje. Nós que somos os santos que vivem em São Paulo e que são esses fiéis em Cristo Jesus. Deus abençoa os seus na sua maravilhosa graça, na sua providência, no seu plano soberano. Deus escolheu te abençoar. Deus escolheu abençoar a Vanessa. Deus escolheu abençoar a Dona Carmen. Deus escolheu abençoar Armando. E eu poderia citar o nome de cada um aqui que é crente no Senhor Jesus Cristo. Deus escolheu te abençoar, querido. Deus escolheu trabalhar na sua vida. Deus resolveu abrir os seus olhos para você enxergar a verdade, conhecer a verdade, ser liberto por essa verdade. Porque Deus é bom. Porque Ele é bendito. Essa é uma bênção irreversível. Não tem jeito de voltar essa bênção. Deus deu. E nós recebemos de Deus a sua bênção. E é tão interessante a situação que Deus nos dá essa bênção sem que eu tenha qualquer condição de entregar para Ele de volta. Eu não tenho em mim bênçãos para dar para Deus. Mas Deus tem todo o dom perfeito, de maneira que quem é da fé é abençoado junto com o crente Abrão. E vivemos na mesma fé. Nós somos esses carentes de toda bênção. E Deus tem todas as bênçãos para nos dar. Adivinha qual é a palavra abençoado aí? De novo, mesma palavrinha, eulogia. Deus resolve falar bem daqueles que são seus. Só que tem uma diferença quando Deus fala e quando eu falo. Eu posso chegar para o Paulo e dizer: Paulo, Deus te abençoe. Ele vai até gostar, eu acho, né, de ouvir essas palavras do pastor. Eu estou desejando que Deus o abençoe. Eu posso chegar e dizer assim: Paulo, eu orei para que Deus abençoe a sua vida. Como deve ser o costume de todos nós fazermos uns pelos outros. Hoje você recebeu mais um instrumento para isso. Você recebeu a agenda da igreja. São 3 ou 4 folhas. Pega, abre aquelas folhinhas da agenda e vai olhando a foto de cada irmão. E ore pedindo a bênção de Deus sobre eles. Peça a bênção de Deus. Nós fomos chamados para abençoar uns aos outros. Mas Deus, quando eu faço isso, eu tenho que recorrer a Deus para fazer isso, porque eu não tenho essa condição.
Agora, quando Deus fala, as coisas acontecem. Quando eu falo, eu tenho que falar e agir depois. Porque eu posso muito bem orar pelo Paulo e dizer, Deus, abençoa o Paulo. E falar mal do Paulo. E aí eu caio naquela contradição lá de Tiago. Da mesma fonte procede água doce e água amarga. Funciona, né? É uma contradição. Mas se o Paulo estiver precisando de alguma coisa, eu tenho que, além de dizer e pedir a Deus, eu tenho que ir lá e fazer o que eu puder fazer. Agora, quando Deus fala, quando Ele fala, a palavra dEle abençoa por si só. Porque é aquela palavra da criação. Deus disse, haja e ouve. A palavra de Deus é diferente. Deus tem nos abençoado. Deus tem poder na sua palavra para nos trazer bênção. Ele diz, e Ele já disse, vocês são os santos. Vocês são os fiéis em Cristo Jesus. Que tipo de bênção Ele nos dá? As bênçãos espirituais. Ele diz assim, toda sorte de bênção espiritual. O que será que são bênçãos espirituais? Nós vivemos essa dicotomia entre as coisas, entre o físico e o espiritual. Você é um ser o quê? O que você é? Você é um ser inteiro, completo. Você não pode ser dividido. A gente tem essa mania, esse indivíduo ele tem recebido muitas bênçãos materiais, mas ele não tem bênçãos espirituais. A gente divide o mundo, a vida, como se assim fosse. Eu costumo dar o seguinte exemplo. Se eu chegar num indivíduo, eu não vou fazer isso não, tá? Mas se eu chegasse e desse-lhe uma bolacha, ou um biscoito, né? Diz que existe essa discussão grande aí, mas se eu lhe desse uma bolacha, um tapa no rosto, e esse indivíduo depois fosse entrevistado, e eu perguntasse para ele, você levou um tapa do pastor? Ele diz, levei. Pegou aonde? No rosto. E doeu aonde? Será que a gente é capaz de dividir? Olha, doeu no meu rosto, mas doeu na minha alma, ou doeu no meu espírito? E essa pessoa diz assim, agora porque eu levei o tapa e doeu, eu estou revoltado. Revoltado qual parte? O rosto ficou revoltado? Não. A alma ficou revoltada ou o espírito ficou revoltado? O fato, queridos, é que nós somos inteiros. Nós somos inteiros. Nós somos corpo, nós somos alma, nós somos espírito. Então, quando o texto diz assim que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, e ele ainda vai acrescentar nas regiões celestes, nós vamos ver no próximo slide, isso não significa que essas bênçãos não dizem respeito a mim aqui, agora. As coisas que Deus me dá, que me vêm, elas são dadas para o meu espírito, para a minha mente, para o meu corpo, para a minha vida diária. E Ele é a fonte dessas bênçãos espirituais. E nós já recebemos todos os recursos necessários. Como eu disse anteriormente, eu já recebi o amor. A Escritura diz, o amor de Deus já foi o quê? Derramado. Não foi dado de conta gota, não. Ele foi derramado. A paz de Deus já nos foi entregue. O Espírito, Ele já nos deu o seu fruto, Ele já nos deu alegria. A gente vive dizendo, Senhor, me dá força. Deus diz assim, você já tem a força. E não é como no pensamento pentecostal, que diz assim, você já tem, mas você tem que se apropriar dela. Não, você já tem e você já é proprietário. Eu diria assim, faça uso. As irmãs mais velhinhas lá na igreja da Lapa, sempre que eu as cumprimentava na porta, eu dizia assim, juízo. Uma senhora, né, de 60, 70 anos, ela olhava assim, mas eu tenho, pastor. Eu falo, mas não adianta ter, tem que usar.
As coisas que nós já temos, elas precisam ser usadas. Nós já recebemos, queridos, nós já recebemos amor, paz, alegria, força, poder de Deus. Nós precisamos usá-lo. Temos que fazer uso das coisas que Deus já nos deu. O Senhor Jesus já disse: a minha paz vos dou. Essas coisas vos digo para que tenham alegria. Tudo posso naquele que me... Isso é nosso. Isso pertence ao povo de Deus. Isso pertence aos crentes, aos santos, aos fiéis. Então essas bênçãos que o texto diz, elas já nos pertencem, elas são espirituais porque nós somos seres espirituais. Elas são nas regiões celestes, porque Deus tem o domínio em todo lugar, em todas as esferas, em todas as coisas. É verdade que a gente vive uma cidadania que às vezes nos traz contradições no coração, por causa da nossa natureza, por causa da nossa pecaminosidade. Mas é por isso que eu devo encher a minha mente de tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama. É por isso que eu tenho, segundo o apóstolo Paulo em Colossenses, eu tenho que buscar as coisas lá do alto, eu tenho que desejar as coisas lá do alto, as coisas que estão nesse contraste com as coisas do mundo. E o mundo é mundo mesmo, né? A gente está vendo agora, esses dias. A gente está vendo, não, eu não vi nenhuma cena de carnaval até agora. Graças a Deus. Mas na hora que eu ligar a televisão, eu sei que vou ver. Porque está encharcado. Está inundado. A gente começa a preocupar, será que a minha escola vai ganhar esse ano, né? Então... A Denise perguntou qual era a minha escola, eu disse, eu vou escolher na quarta-feira depois, né, do resultado. As pessoas vivem cheias dessas coisas, cheias de pecado, porque são filhos do mundo. A Escritura diz, o homem natural, ele não pode entender as coisas de Deus. E nós vivemos nesse mundo, nessa tensão. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. Mas nós, crentes, podemos escorregar, podemos tropeçar e não andar no Espírito. E aí essa nossa natureza, chamada carne, não vai ter poder se nós andarmos no Espírito, mas se nós não andarmos nesse Espírito, nós vamos continuar alimentando aquilo que o apóstolo Paulo chama em Gálatas a concupiscência da carne, os desejos da carne. Nós vamos viver sem ter a mente de Cristo e vamos viver tristes, porque o crente de verdade, não existe, segundo o meu ver, esse conceito que é tão popular do crente carnal, que é aquele crente que vive com um pé na igreja e outro no mundo. Eu não enxergo isso. Ou ele é lá ou ele é de cá. Mas a Escritura usa a expressão crente carnal. O que é um crente carnal? Crente carnal é aquele que não tem a mente de Cristo. Aquele que não tem a mente de Cristo, ele não pensa, ele não raciocina, ele é crente, mas ele não desenvolve a mente de Cristo. Então ele não enxerga as coisas na perspectiva de Cristo. Ele precisa sempre ser alimentado como uma criança. Ele precisa ser alimentado como uma criança. Ele não amadurece. Ele não chega a outro estágio de crescimento na sua vida espiritual. E assim, ele não entende as bênçãos que ele já recebeu em Cristo Jesus.
Esse é o local das nossas bênçãos. Essas bênçãos eu recebi aqui nessa terra, ainda que sejam nas regiões celestes. Porque na verdade eu sou um cidadão do céu. Na verdade eu não me apego, eu não devo me apegar às coisas do mundo. Eu não devo me apegar a essas coisas que não são boas, que não têm valor, que não glorificam o nome de Deus em nada. Quem é o agente da bênção? Em Cristo Jesus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes, em Cristo. O apóstolo Paulo é o campeão do uso dessa expressãozinha, em Cristo. E aqui ele está dizendo que Cristo é o agente da nossa bênção. Nós recebemos porque nós estamos em Cristo. Nós estamos unidos ao Senhor e somos um espírito só com Ele. Essa é a nossa unidade como cristãos. A gente precisa entender que a igreja, queridos, a igreja não é uma associação. Nós não estamos juntos como igreja porque nós concordamos com determinadas coisas em comum. Não, a gente entendeu comumente, nada disso. Aquilo que nós temos em comum, nós temos em comum porque nós recebemos de Cristo. Nós temos em comum porque nós recebemos comumente uma vida eterna que vem de Deus e que bate, pulsa na nossa alma, no nosso coração, é parte daquilo que nós somos. É esse Espírito de Deus que testifica na minha vida, que testifica na sua vida, com o nosso Espírito de que eu sou filho de Deus e você é filho de Deus. Opa, peraí, tem um negócio diferente aqui. Eu sou filho de Deus, Nalu é filho de Deus, Flávio é filho de Deus. Isso é que nos traz juntos em Cristo Jesus. Então, quando nós estamos em Cristo, a riqueza de Cristo passa a ser nossa riqueza. Olha só o que o texto está dizendo, olha aí no verso 17 de Romanos 8. Ora, se nós somos filhos, filho é herdeiro. E se Cristo é filho de Deus e eu sou irmão e eu estou com Ele em Cristo, eu sou herdeiro de Deus. Eu sou co-herdeiro com Cristo. E se o meu Senhor Jesus Cristo passou pelo sofrimento, Ele passou pela glória, eu também vou receber essa glória. Eu estou em Cristo. A posição que Cristo conquistou, Ele dá para mim. Isso é estar em Cristo. E eu agora passo a viver nessa perspectiva. Esse que é o agente da bênção, na verdade, é a pessoa da bênção. Porque eu vivo nele. Daí a expressão de Paulo em Gálatas. Agora já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E agora eu vou viver então em Cristo. Então nesse verso 3, o apóstolo Paulo nos explicou todas essas coisas. Que Deus é bendito, que Deus é abençoador, que nós somos abençoados, que nós já recebemos essas bênçãos espirituais, que essas bênçãos foram dadas para serem usufruídas na nossa vida e que nós vivemos na pessoa de Cristo. Como é que Ele junta todas essas coisas, ou como é que Ele ajuntou essas coisas para que nós chegássemos nesse ponto? Esse é um grande ponto de discussão, grande motivo de debate. Afinal de contas, o que é que Deus enxergou em você para te salvar? O que é que Deus enxergou em você para te salvar? Qual é o seu mérito para você ter chegado aqui e ser parte desse corpo? E aí o apóstolo Paulo vai explicar para que nenhum daqueles irmãos da igreja de Éfeso e nenhum dos irmãos da igreja presbiteriana da Barra Funda tenha qualquer motivo de vanglória. Porque Ele não me escolheu e Ele não te escolheu por absolutamente qualquer mérito que houvesse em mim ou você. Então ele fala-nos no verso 4 a respeito do método de Deus para fazer isso. Chama-se eleição. Não existe
não existe doutrina na Bíblia que seja mais humilhante do que essa. A soberania de Deus é tremenda. A minha pequenez é desse tamanhozinho mesmo. Mas eu entendo ontologicamente a diferença entre eu e Deus. Mas o fato de Deus pegar e dizer assim: Mauro, não tem nada em você para te escolher, mas eu te escolho, me coloca no meu lugar. Me coloca no meu lugar. O texto diz no verso 4, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. É a eleição salvífica de Deus. É a eleição de Deus separando um povo para ser o seu povo, para constituir aquele povo que vai glorificar o seu nome. Ele nos atrai, Ele nos chama, Ele nos abraça. E por que Ele me escolheu e não escolheu outros? Por que dessa massa de gente Deus escolheu esses e não outros? Eu não sei. Eu não tenho como saber. Mas o fato é que Ele escolheu. Essa escolha de Deus é uma força irresistível que nos atrai e que nos ajunta a Cristo e que nos coloca junto dele desde a eternidade, antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Vai entender isso. Tenta entender isso. Essas são as antinomias da Bíblia. Que Deus não me chama para entender, Deus me chama para me submeter. Tem gente que vira e fala assim, mas eu não entendo, e eu também não. Eu também não. Mas eu me submeto a essa palavra de Deus. Antes da fundação do mundo, Ele separou, sem mérito, aqueles que seriam parte da sua igreja em Cristo. É a eleição soberana de Deus, daqueles que foram colocados nessa união completa com o seu Senhor. Mas existe aqui uma antinomia, um paradoxo. Não tem como negar. A Escritura, aliás, vai falar disso várias vezes. É Deus quem chama, é Deus quem escolhe, é Deus quem busca, é Deus quem traz, é Deus quem recebe, mas é o homem que vem. É ou não é? A Bíblia fala assim. Olha só como Jesus diz, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Então quem traz é o Pai. Ele traz aqueles que Ele elegeu. Eu vou ressuscitar essa pessoa no último dia. Está escrito nos profetas, serão todos ensinados por Deus. Agora olha só como o texto diz. Está escrito, serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, faz o quê? Vem. Então não cabe a mim discutir quem é eleito ou não. Cabe a mim saber que existem os eleitos de Deus. Não cabe a mim entrar em debates infindos a respeito dessa teologia, ainda que eu tenha absolutamente as minhas convicções. Não cabe a mim dizer a quem eu devo pregar ou não. A Escritura me chama a pregar o Evangelho a toda criatura. Esse é o meu papel. Deus vai fazer o papel dele, vai fazer a parte dele. Aliás, a doutrina da eleição, ela não é para ser entendida pelos incrédulos. A doutrina da eleição é para ser entendida pelos crentes. E é óbvio, a gente vê no mundo, existe esse debate, que tem crentes que não entendem a doutrina da eleição. E nem por isso eles perdem a sua eleição. Porque é irreversível, mesmo que não entendam. Pode trazer-lhes problemas na vida cristã? Pode. Pode sim. O medo da perda da salvação, ou aquele capacete do qual nós falamos, eu creio que é uma maneira que o inimigo das nossas almas enfraquece o cristão. Então ter certeza da salvação é muito bom.
é bíblico. Mas eu não tenho que passar a minha vida debatendo a respeito desse tema. Eu tenho que passar a minha vida pregando o Evangelho para que esses eleitos sejam salvos. Aliás, eu só tenho coragem de pregar o Evangelho, de chegar aqui na frente nesse púlpito e falar do Evangelho, porque eu acredito na eleição. Se eu não acreditasse na eleição, eu não pregaria o Evangelho. Essa é a minha perspectiva. Por que eu não pregaria o Evangelho? Eu não pregaria porque eu não vejo em homem nenhum condição nenhuma de crer, a não ser que o Pai o traga. A não ser que ele já eleito seja. Então, a minha tarefa é de espalhar a semente do Evangelho. E ela vai chegar no coração daqueles que são os eleitos de Deus, e eles virão, e eles se ajuntarão ao povo de Deus, e glorificarão o nome de Deus, e pregarão também esse Evangelho. Deus escolheu-nos para isso. Então o método de Deus é escolher, o objeto são os eleitos, nos escolheu nele. Aliás, vai aparecer aí a expressão eleitos, escolhidos, vai aparecer a expressão predestinados. Deus fez isso, eu não tenho nada que questionar Deus a esse respeito. Mas Deus nos escolheu nele para essa salvação, para que com essa salvação eu pudesse glorificar o nome do Cordeiro em palavras, pensamentos e obras. É por isso que a gente identifica o eleito por aquilo que ele faz. Esse é o meio regular de identificarmos. A eleição, ela é uma eleição com propósito. E depois que um eleito de fato é salvo, ele tem um anseio profundo na vida de viver nesses propósitos. Ele quer viver a plenitude da sua cidadania do céu. Como é bom isso. Quando isso aconteceu, já falamos um pouquinho, antes da fundação do mundo. Antes de qualquer coisa que possamos imaginar, antes do tempo, da maneira como nós conhecemos, antes do mundo existir, antes da aliança no Éden, antes da própria queda, antes de recebermos a lei, Deus soberanamente escolheu aqueles que são os seus. Aliás, a Escritura diz que a morte de Cristo na cruz foi determinada por Deus antes da fundação do mundo. Assim como a eleição nossa, eu já pertencia a Deus antes do tempo. Meu nome estava escrito no livro da vida, antes da criação. É isso que a palavra de Deus diz. O que pode me dar mais segurança na vida cristã do que todas essas coisas? Com um propósito, para sermos santos, para vivermos de maneira irrepreensível diante dele. Nós precisamos entender que essa salvação que nos é entregue, que nos é dada e que nos é assegurada pela eleição de Deus, é para que eu busque vida santa diante de Deus. Aliás, essa expressão, sermos santos e irrepreensíveis, ela é usada na Bíblia para quem mais? Para o Cordeiro. Lembra como que devia ser o Cordeiro? O Cordeiro, ele devia ser irrepreensível, sem mancha, sem mácula. E é porque eu estou no Cordeiro que eu posso agora desejar viver uma vida sem mancha e sem mácula. E, ao mesmo tempo, Deus me enxerga agora como um santo. Um santo é alguém que não tem o quê? Nem mancha, nem mácula. Então eu já sou visto, eu já fui incluso na obra de Cristo, e agora eu sou chamado para desenvolver essa vida de santidade. Essa é a nossa posição como santos, agora isso passa a ser nosso anseio como santo. Eu quero viver a vida de Deus.
A única motivação que eu encontro na Bíblia para Deus ter feito isso, está aí, não é? E em amor, verso 4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou. É a motivação. É o verso mais conhecido da Bíblia. Deus amou o mundo, a ponto de enviar o seu Filho unigênito, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou pecadores, entregando a vida do seu Filho, para que nós pudéssemos ser salvos. Quando ele faz isso, isso tem um resultado, e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Eu era inimigo, Deus vai lá, na região do inimigo, pega alguém e traz para dentro da sua casa e diz: agora você é meu filho. Mas eu te odiava, você vai me fazer seu filho mesmo, você vai fazer herdeiro. Sim. E não só isso, eu vou usar a sua vida para trazer outros herdeiros também. Então, como diz Paulo em Romanos 8, recebestes o Espírito, porque não recebestes o Espírito de escravidão, para viver outra vez com medo, mas recebestes o Espírito de adoção. Agora eu sei, baseado nesse Espírito, eu posso dizer: papai, Deus é o meu Pai. Eu sei que diferentes pessoas têm diferentes experiências com a paternidade. E talvez isso traga memórias diferentes à sua cabeça. Sexta-feira seria o aniversário do meu pai. E da casa do meu pai eu só tenho boas memórias. Em qualquer tempo eu fui sempre bem acolhido. Em qualquer hora. E a surpresa que eu gostava de dar para os meus pais era chegar na hora do almoço. E era estranho, porque às vezes estavam só meu pai e minha mãe para almoçar. Isso 11h30 da manhã. E às vezes almoçava 16 pessoas. Nunca ninguém se sentiu intimidado de chegar lá na hora do almoço. Sempre haveria alguma coisa. Essa é a minha experiência de chamar a Deus de papai. Talvez a sua experiência não seja boa. Isso não invalida a verdade de Deus. Porque esse é o Deus verdadeiro, que é Pai verdadeiro. E que sempre vai acolher você na casa dele. Sempre. Percebem? É adoção. É adoção. Qual o alvo disso, queridos? O alvo disso é a glória. O louvor da glória da sua graça. Essa glória que vem no falar bem de Deus. E Ele quis que nós fôssemos seus filhos, para que nós o adorássemos e o louvássemos em toda a nossa vida, em toda a nossa existência. E Deus permanece trabalhando em nós, para o seu próprio prazer, para a sua alegria. Por isso que Jesus dizia assim: filhinhos, não temam. Não temam.
Porque o Pai vos escolheu para vos dar o reino, fazendo de cada um de nós herdeiro junto com Cristo. E então o apóstolo Paulo nos ensina como vivemos para o louvor da sua graça, o louvor da glória da sua graça. Lá em 2 Tessalonicenses ele diz: por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Queridos, é tão bom quando nós entendemos qual é o nosso papel no mundo. Tão bom. É tão bom quando nós entendemos que aqui nós estamos cumprindo esse papel ao ouvir a palavra de Deus, ao glorificar o nome de Deus, ao falar bem de Deus, ao exaltar o nome de Deus, ao cumprir as suas ordens, ao cumprir seus mandamentos. Tão bom. E se você está aqui hoje, porventura você não entende, eu quero dizer que eu oro por você. Para que Deus te faça entender que a sua existência é para a glória dele. Para a glória dele. O que faremos então, queridos? Primeira coisa, faz parte do meu papel como pastor, seguindo aquilo que a Bíblia faz, afirmá-los em Cristo Jesus. Afirmá-los e confirmá-los. Então vou dizer para você todas essas coisas que estão aí. Primeira coisa, Deus é bendito e Deus te escolheu, se você crê nele. Deus é bendito e Deus te abençoou. Deus é bendito e te amou em Cristo. Deus é bendito e te predestinou e te adotou. Deus é bendito e te chamou para a santidade. Deus é bendito e te separou para a glória dele. Isso é verdade para a sua vida, isso que esse texto está dizendo. Então agora você vai perguntar assim, mas o que eu faço então, pastor? Viva para a glória de Deus, alimentando em primeiro lugar a sua mente com a palavra de Deus. Eu já disse, já insisti, vou insistir de novo com vocês. Esse aqui é o momento mais significativo de aprendizagem do povo de Deus. Você vai falar assim, mas é porque o senhor é pastor, o senhor quer ver os crentes na igreja. É verdade, eu quero ver os crentes na igreja sim. Mas porque você é alimentado pela palavra de Deus, a começar daqui. Então, enche a sua mente com a palavra de Deus. Alimente-se junto com o povo de Deus dessa palavra. Se você está nos ouvindo na internet, e por acaso está aí só porque não quis ir à igreja, eu quero dizer, você está errado. Se você não pôde uma coisa, mas se você não quis, está errado. Porque não existe momento mais significativo. Não existe outra hora em que nós aprendemos juntos com todos os santos qual é a dimensão do amor de Cristo. Então, em primeiro lugar, alimente-se da palavra de Deus e da comunhão dos santos. Em segundo lugar, leve essa palavra com você para todas as situações da sua vida, para a sua casa, para os seus relacionamentos. Essa é a maior dificuldade que eu encontro na vida dos crentes, que eu encontro na minha vida. É traduzir a verdade de que Deus é bendito, me escolheu, abençoou, me amou em Cristo, me predestinou, adotou, me chamou para a santidade nos meus relacionamentos. Mas você tem que aprender, você tem uma vida para aprender isso. E eu posso te dizer, quanto mais rápido você aprender, melhor você vai viver para a glória de Deus. Então leve a verdade, traduza a verdade na sua vida e nos seus relacionamentos. Viva em comunhão com Deus. E não se afaste dessa comunhão.
e não permita que a carne fale mais alto do que a sua vida no Espírito e em Cristo Jesus.